As imagens da câmera de monitoramento registram o momento exato, às 14 horas e 38 minutos de uma tarde de terça-feira em Oklahoma. Um furgão de entregas estaciona diante de uma residência pacata de 2 andares, pintada de um branco imaculado, escondendo segredos sombrios. Do veículo desembarca Darnell Simmons, um homem de 35 anos, que dedicou quase uma década à mesma transportadora logística. Pai dedicado de 3 crianças, ele cumpria sua 41ª entrega do dia, sem imaginar que aquele seria seu último ato. Com o pacote debaixo do braço e o leitor digital em mãos, ele caminha pelo jardim em direção à varanda. Ao tocar a campainha, o destino de Darnell é selado por um gesto que parece, à primeira vista, totalmente inofensivo. A porta se abre e revela um homem na casa dos 40 anos, ostentando um sorriso que transborda uma hospitalidade fria e calculada. Pelas lentes de uma câmera de segurança vizinha, observamos o morador gesticular, convidando o entregador para cruzar o limite daquela entrada principal. Darnell hesita por um breve instante, uma pausa de 2 segundos que poderia ter mudado o curso da história, mas acaba cedendo. Ele entra na residência, a porta é trancada por dentro e o mundo exterior perde seu rastro para sempre naquele momento. O que resta são apenas 14 segundos de gravação granulada que capturaram o prelúdio de um pesadelo inimaginável. O mistério aqui não reside apenas no desaparecimento, mas na natureza predatória por trás daquela recepção. Prepare-se, pois o que revelaremos a seguir vai muito além do que aconteceu logo após o fechamento daquela porta de madeira maciça. A verdadeira pergunta que assombra os investigadores não é o paradeiro de Simmons, mas a recorrência silenciosa daqueles crimes bárbaros. Quando a polícia finalmente acessou um depósito industrial abandonado, 11 dias após o ocorrido, o cenário encontrado reescreveu os protocolos de segurança estadual. No início, as autoridades trabalharam com a hipótese clássica de um latrocínio ou um desentendimento súbito que terminou em violência extrema. Acreditava-se que Darnell estava no local errado na hora errada, sendo vítima de um impulso caótico de um proprietário em pânico. Entretanto, a narrativa de um crime aleatório desmoronou em menos de 72 horas, revelando algo muito mais sinistro e planejado. O homem sorridente que ofereceu um café ao trabalhador não agiu por impulso, mas executou um roteiro que vinha sendo escrito há meses. Wayne Prescott, um contador autônomo de 43 anos, era a personificação da mediocridade, alguém que passava despercebido por qualquer vizinho. Sem histórico familiar, vivendo em um isolamento absoluto e polido, ele era o predador perfeito, camuflado pela normalidade de sua rotina. Prescott não queria o pacote ou o dinheiro. Ele desejava o momento, a oportunidade de atrair sua presa para o abismo. Wayne era o tipo de sujeito que acenava cordialmente da calçada enquanto os vizinhos faziam sua corrida matinal rotineira. Ele era o homem comum que selou um destino trágico com apenas 4 palavras fatais: entre para um café. Antes de prosseguirmos, precisamos honrar a memória de Darnell, que jamais deveria ser reduzido a um simples número em estatísticas criminais. Criado em Tulsa e formado na Memorial High School, ele trabalhou duro na construção civil antes de ingressar na logística. Aos 24 anos, casou-se com Tamika, o amor de sua vida, construindo um lar sólido fundamentado no afeto. 2 anos após o nascimento do primogênito Elijah, o casal foi abençoado com os gêmeos Amara e Isaiah, completando a família. Para Darnell, aquele emprego como entregador era o cenário ideal para sustentar seus sonhos e garantir presença constante. O cronograma de trabalho permitia que ele estivesse em casa pontualmente às 18 horas, dedicando todos os seus finais de semana aos filhos. Ele não era apenas um motorista, era um conhecedor profundo das ruas e das histórias das pessoas do sudoeste de Oklahoma. Darnell memorizava as particularidades de seus clientes, como a senhora Gutierrez, que sempre lhe oferecia uma limonada gelada nos dias quentes. Havia também o Sr. Hensley, cujas mãos castigadas pela artrite exigiam uma ajuda extra para carregar as encomendas mais pesadas. Ele nunca estava com pressa, tratando cada uma das 55 paradas diárias como uma oportunidade de conexão humana. Durante 9 anos,
Ele construiu uma rede de confiança e comunidade através de pequenos gestos de bondade genuína. Foi exatamente essa confiança, cultivada com tanto zelo, que o conduziu à armadilha mortal naquela tarde de março. Agora, precisamos entender a mecânica da invisibilidade social de Wayne Prescott, o homem que comprou aquela casa há 4 anos. Ele adquiriu o imóvel à vista, sem financiamentos, mantendo cada detalhe da fachada exatamente como os antigos proprietários haviam deixado. A pintura branca, o jardim bem cuidado e até a bandeira americana na varanda serviam como uma camuflagem perfeita para sua mente. Ele participava de eventos locais apenas o suficiente para ser notado como um cidadão comum, mas sem criar laços profundos. Recolhia o lixo no horário certo e até fazia doações generosas para o corpo de bombeiros da pequena cidade. Todos o descreviam como um sujeito reservado, mas extremamente gentil, desconhecendo o horror que ele escondia sob seus pés. Atrás de uma parede falsa no porão, existia um ambiente projetado para quebrar a alma de qualquer ser humano. O conteúdo daquela sala oculta era tão perturbador que fez um agente veterano do FBI interromper um interrogatório para buscar ar puro. Wayne não era apenas um lobo solitário. Ele fazia parte de uma seita digital obscura há mais de 7 anos seguidos. O grupo compartilhava ideologias extremistas e odiosas, pregando que certas vidas possuíam menos valor com base na cor de sua pele. Prescott não apenas consumia esse ódio. Ele o destilava em planos meticulosos de execução e preparação para o momento do ataque. A escolha daquela residência específica foi estratégica, isolada o suficiente dos vizinhos para que nenhum grito ou ruído pudesse ser ouvido. Ele sabia que caminhões de entrega passavam por ali 3 vezes por semana, aguardando pacientemente pela vítima que se encaixasse em seu plano. As imagens granuladas da câmera de segurança, registradas a dezenas de metros de distância, mostram o furgão de Darnell estacionando de forma protocolar. Ele desce com a precisão de quem já realizou aquela tarefa 40 vezes naquele mesmo dia, caminhando para a entrada principal. Ao tocar a campainha, ele aguarda por 7 segundos até que o predador apareça na soleira com um sorriso acolhedor no rosto. O convite é feito de forma casual e vemos Darnell hesitar por breves instantes antes de finalmente entrar na residência de Prescott. A porta se fecha às 14 horas, 38 minutos e 47 segundos, marcando o início de um cronômetro macabro. O que a lente não mostrou foi a cozinha preparada, com o café recém-passado e 2 xícaras estrategicamente posicionadas sobre o balcão. Uma das xícaras continha uma dose letal de sedativo veterinário, uma substância inodora e insípida que Wayne adquiriu ilegalmente através da rede mundial. Ele havia pesquisado por meses sobre a dosagem exata para garantir que o efeito de tontura começasse em apenas 5 minutos. Esse intervalo de tempo era calculado para manter uma conversa trivial, fazendo com que a vítima se sentisse segura e relaxada. Enquanto Darnell falava sobre sua família ou seu trabalho, o veneno silencioso já começava a percorrer sua corrente sanguínea de forma devastadora. Wayne observava cada reação, cada piscada de olhos mais lenta, deleitando-se com a vulnerabilidade do homem que acabara de acolher em sua mesa. O que aconteceu naqueles minutos finais dentro da cozinha é um relato que desafia a compreensão da própria humanidade. Wayne Prescott havia construído a fachada perfeita de um vizinho amigável, capaz de dissipar qualquer instinto de perigo naquela tarde ensolarada. Darnell Simmons, porém, nunca chegou à parada número 42 de sua rota, onde a Sra. Chen aguardava um presente. Quando o relógio marcou 17 horas sem sinal da entrega, a preocupação da cliente acionou o sistema de rastreamento da transportadora. O último registro de atividade no terminal de Darnell havia ocorrido 7 minutos antes de sua entrada na casa de Prescott. O silêncio do entregador ao telefone e sua ausência em casa às 18 horas fizeram sua esposa Tamika entrar em desespero absoluto. Às 21 horas, a polícia local localizou o furgão abandonado em frente à residência branca de 2 andares. Embora o local estivesse às escuras, os agentes apenas deixaram um bilhete na porta e partiram, ignorando o horror iminente. Aquele foi um erro fatal, pois enquanto os oficiais se afastavam, Darnell ainda respirava, mantido em cativeiro em um armazém isolado.
Prescott não estava sozinho naquela estrutura industrial a quilômetros de distância. Ele compartilhava sua crueldade com cúmplices igualmente sádicos. Passaram-se 3 dias de silêncio absoluto antes que as autoridades conseguissem um mandado para invadir a propriedade de Wayne. Dentro da casa, o café ainda estava na jarra e as xícaras sujas na pia revelaram vestígios do sedativo potente. No porão, atrás da parede falsa, os investigadores tropeçaram em um arquivo que redefiniria a escala daquela investigação criminal. Binders organizados continham centenas de fotografias de homens negros, todos entregadores, monitorados secretamente durante anos de vigilância. Wayne documentava rotas, placas e hábitos de suas vítimas em potencial com uma precisão matemática e assustadora. O detalhe mais perturbador no arquivo eram os registros que ostentavam um X vermelho, totalizando 14 homens desaparecidos em 8 anos. A foto de Darnell estava afixada na parede, tirada 3 semanas antes, mas ainda sem a marcação final que indicava sua morte. Uma caçada humana sem precedentes foi lançada, rastreando o sinal de celular de Wayne até uma antiga usina de processamento de carne. No 11º dia, a equipe de busca encontrou o sedã de Prescott e, logo em seguida, os restos mortais de Darnell. O relatório forense indicou que ele sobreviveu por pelo menos 1 semana, sofrendo abusos que desafiam a descrição em qualquer relatório oficial. Evidências no local sugeriam a presença de pelo menos 3 agressores diferentes, identificados por pegadas e perfis de DNA distintos. Wayne foi finalmente preso em um motel, mantendo o mesmo sorriso cínico capturado pelas câmeras. Ao ser detido, o assassino não ofereceu resistência e entregou voluntariamente um telefone contendo quase 1 hora de gravações de vídeo brutais. O conteúdo era tão nefasto que 2 detetives que assistiram ao material foram forçados a se aposentar por trauma psicológico imediato. Durante o julgamento, bastaram 90 segundos de áudio para que 3 jurados entrassem em colapso e precisassem ser substituídos por choque emocional. Prescott não gravou seus crimes por descuido ou erro, mas como um troféu de orgulho para sua rede de ódio. Ele queria que o mundo visse a extensão de sua maldade e o que seu grupo era capaz de realizar nas sombras. A morte de Darnell Simmons transformou as leis de segurança, mas a cicatriz deixada por aquele sorriso na porta jamais se fecharia. Durante o interrogatório, Wayne Prescott finalmente rompeu o silêncio para entregar 3 nomes de cúmplices que estiveram presentes naquele armazém de horrores. Todos faziam parte do mesmo círculo ideológico extremista e participavam ativamente do que o grupo denominava, de forma doentia, como operações de limpeza. Em menos de 48 horas, os 3 comparsas foram localizados e detidos, revelando que a rede de maldade era muito mais vasta do que se imaginava. Na residência de um deles, a polícia encontrou uma coleção idêntica de 23 fotografias, sendo 6 marcadas com o fatídico X vermelho. Diários detalhados e registros de comunicação digital apontavam para uma organização criminosa, ramificada em pelo menos 6 estados diferentes. O FBI assumiu o comando, transformando o caso de um entregador desaparecido em uma investigação federal sobre uma década de crimes de ódio. O julgamento trouxe à tona que Darnell Simmons não foi a primeira vítima da crueldade meticulosa de Prescott e seu bando. As fotos marcadas nos arquivos correspondiam a casos de desaparecimentos arquivados por falta de pistas, como um ocorrido no Arkansas em 2018. Outro caso na Louisiana, em 2020, envolvia um motorista que sumiu sem deixar rastros após sua última entrega em uma área rural isolada. Embora os corpos de Clarence Morton e Jerome Washington jamais tenham sido encontrados, o DNA de Wayne foi detectado em um veículo abandonado, ligado aos crimes. Mesmo diante de provas irrefutáveis e do desespero das famílias das vítimas, Wayne mantinha a mesma expressão cínica e o sorriso assustador no tribunal. Ele parecia sentir um prazer mórbido ao ouvir os nomes dos homens cujas vidas ele ajudou a ceifar nas sombras. Wayne Prescott foi condenado por 14 crimes graves, incluindo homicídio em 1º grau, sequestro, conspiração e agravantes federais por crimes de ódio. A sentença final foi de 6 prisões perpétuas consecutivas,
garantindo que ele jamais respire o ar da liberdade novamente até o fim de seus dias. Seus 3 cúmplices diretos também receberam penas severas, variando de 45 anos até a prisão perpétua em regime fechado. Entretanto, a condenação desses 4 homens não foi suficiente para desmantelar a infraestrutura ideológica que alimentou tamanha violência por tantos anos. O grupo virtual que os uniu continua ativo, mudando constantemente de nome e migrando para plataformas criptografadas para evitar a vigilância das autoridades. Os outros 14 membros identificados pela investigação federal permanecem livres, pois as evidências contra eles foram consideradas meramente circunstanciais. Este caso deixou uma lição sombria sobre como o ódio pode se esconder atrás de uma fachada de normalidade e um café aceito por educação. O sorriso de Wayne Prescott tornou-se o símbolo de um perigo invisível que ainda espreita em fóruns obscuros da internet e em bairros pacatos. Enquanto os cativeiros foram descobertos, a ideologia que os construiu permanece circulando, esperando por um novo predador disposto a cruzar a linha da sanidade. A história de Darnell Simmons forçou uma mudança profunda nos protocolos de segurança, mas a ferida na comunidade de Oklahoma continua aberta e latejante. Para as famílias das vítimas cujos corpos nunca foram recuperados, a justiça de Wayne é apenas uma consolação parcial diante do vazio eterno. O mal não morreu na prisão, ele apenas mudou de endereço e aguarda uma nova oportunidade. A ameaça persiste silenciosa, pois aqueles que compartilham a visão deturpada de Prescott continuam arquitetando novos planos em fóruns obscuros da internet. Diariamente, milhares de entregadores cruzam as estradas rurais de Oklahoma, batendo em portas que podem esconder tanto a gentileza quanto o abismo. Tamika Simmons concedeu uma única entrevista após a condenação, expressando o tormento constante de revisitar aquele fatídico 19 de março em sua mente. Ela revive os 2 segundos em que seu marido hesitou na varanda, questionando o que teria ocorrido se ele tivesse recusado o café. O peso da tragédia reside no fato de que 9 anos de interações humanas positivas ensinaram Darnell a confiar no próximo. Aquela confiança genuína, construída em cada entrega anterior, foi, ironicamente, a mesma característica que permitiu ao predador conduzi-lo para dentro da armadilha. Para Tamika, o maior desafio não é o luto, mas criar 3 crianças ensinando-as a manter a bondade em um mundo hostil. O filho mais velho, Elijah, agora com 11 anos, nutre o desejo de seguir a mesma profissão que seu pai amava. Como explicar a um garoto que o mesmo ofício que sustentou o lar foi o responsável por deixá-lo órfão tão cedo? Em resposta ao crime, as empresas de logística implementaram regras rígidas proibindo terminantemente a entrada de funcionários em qualquer residência particular. O rastreamento por GPS agora é monitorado em tempo real, e qualquer parada que exceda 10 minutos gera um alerta imediato. Embora esses protocolos salvem vidas, eles não conseguem conter a determinação de alguém que transformou o ódio em uma missão. Se Darnell tivesse recusado o convite, Prescott teria apenas aguardado pela próxima vítima que cruzasse seu caminho. Wayne não agia por impulso passageiro, mas por uma ideologia enraizada que via o extermínio alheio como um ato de retidão moral. Das 14 fotografias marcadas com o X vermelho encontradas naquele porão, apenas 3 foram vinculadas a crimes oficialmente confirmados pelas autoridades. Isso deixa 11 famílias mergulhadas em um limbo eterno, aguardando respostas sobre entes queridos que simplesmente sumiram do mapa sem explicação. 11 corpos permanecem ocultos em terrenos baldios, prédios industriais em ruínas ou covas rasas que o tempo e a vegetação trataram de esconder. Prescott e seus comparsas detêm o mapa desse rastro de sangue, mas escolheram o silêncio como sua última forma de tortura. Como já cumprem penas máximas, não possuem qualquer incentivo para colaborar com a justiça ou oferecer um encerramento para os sobreviventes. Enquanto os criminosos permanecem mudos em suas celas, o grupo digital que os inspirou apenas mudou de pele e continua recrutando. A história de Darnell Simmons serve como um lembrete brutal de que a segurança é uma camada fina que pode ser rompida. O monitoramento em tempo real e os novos regulamentos corporativos são ferramentas úteis,
mas a vigilância social deve ser constante e implacável. O mistério das 11 vítimas restantes continua sendo uma ferida aberta na história criminal americana, um quebra-cabeça cujas peças estão trancadas em mentes psicopatas. O espectador deve recordar que, por trás de cada furgão de entregas, existe um ser humano com uma vida inteira de sonhos. A memória de Darnell deve ser preservada não pelo horror de sua morte, mas pela luz que ele emanava antes da porta fechar. O tormento de jamais saber o paradeiro de um ente querido é uma ferida que o tempo não consegue cicatrizar nem por um segundo. Ele estaria vivo em algum lugar? Ele sofreu? Teremos a chance de nos despedir ou de realizar um sepultamento digno para descansar sua alma? Se você trabalha com entregas em áreas isoladas, precisa compreender que Darnell não cometeu um único erro em sua conduta profissional. Ele agiu com a máxima educação e confiou em seus instintos, que apontavam para um ambiente seguro e acolhedor. Tudo ao redor de Wayne Prescott indicava normalidade. Uma residência impecável, a bandeira no pátio e um café fumegante sobre a bancada. Nada naquele cenário sugeria a presença do mal, e era exatamente esse o objetivo do predador ao longo dos anos. Wayne Prescott dedicou sua vida a aperfeiçoar o disfarce da mediocridade para ocultar suas intenções mais sombrias e cruéis. O FBI confirmou que ele não está sozinho. Outros 14 indivíduos com ideologias semelhantes monitoram entregadores como alvos estratégicos e simbólicos. Para esses grupos, o uniforme representa uma oportunidade de ouro. Um trabalhador solitário, sem testemunhas ou reforço, em uma propriedade privada. Após a tragédia, o número da rota de Darnell foi oficialmente aposentado em sinal de respeito à sua dedicação e memória. Seu furgão foi retirado de circulação, e seu armário no centro de distribuição tornou-se um santuário repleto de homenagens e carinho. Clientes como a Sra. Gutierrez ainda mantêm tradições em sua honra, tentando manter viva a luz que ele espalhava. Esta é a crônica devastadora de Darnell Simmons, e o preço inimaginável pago por um simples gesto de confiança em uma tarde quente. Se você já aceitou o convite de um estranho ou entrou em uma casa porque o morador parecia inofensivo, reflita agora. Lembre-se de que Wayne Prescott também parecia uma excelente pessoa aos olhos de todos os seus vizinhos e conhecidos. Enquanto você assiste a este relato, alguém com a mesma mentalidade doentia pode estar sorrindo para um entregador em alguma varanda distante. A resposta para qualquer convite que exija cruzar o limite da porta de um desconhecido deve ser, invariavelmente, um não. Darnell disse sim porque acreditava na bondade intrínseca do ser humano, uma crença que cultivou com orgulho por 9 anos. Ele não estava errado ao pensar que a maioria das pessoas é boa, mas o mundo abriga exceções capazes de destruir famílias inteiras. Basta um único sorriso falso, uma xícara de café batizada e um momento de vulnerabilidade para que o pesadelo se materialize sem volta. Foram necessários apenas alguns segundos de hesitação para que Darnell passasse 11 dias de agonia nas mãos de homens sem qualquer humanidade. O legado desse caso deve servir como um escudo para todos os profissionais que se arriscam diariamente nas ruas e estradas. Compartilhe esta história para que a memória de Darnell Simmons proteja outros trabalhadores de caírem na mesma armadilha silenciosa e fatal. A bondade é uma virtude, mas em um mundo de predadores camuflados, a cautela é a nossa única sobrevivência. Divulgar a trajetória de Darnell Simmons é mais do que contar um crime, é fornecer a única ferramenta capaz de evitar novas tragédias. Embora as atualizações tecnológicas e as diretrizes corporativas tragam segurança, elas não possuem o poder de influenciar uma decisão humana instantânea. Somente o impacto emocional de uma história real como esta pode fazer um trabalhador hesitar antes de cruzar o limite de uma porta. O conhecimento da maldade que se esconde sob sorrisos gentis é o que realmente cria um escudo mental necessário para a sobrevivência urbana. Darnell era um homem íntegro que merecia um destino muito diferente daquele que encontrou naquelas 14 segundos gravados. Sua família ainda aguarda por respostas definitivas que tragam paz, enquanto o mundo tenta aprender com sua dolorosa e injusta partida. Cada motorista de logística merece o direito fundamental de retornar ao calor de seu lar após cumprir sua jornada de trabalho diária. A conscientização coletiva
é o que transforma o não obrigado em uma regra de preservação da vida, e não em um ato de descortesia. Ao compartilhar o que aconteceu em Oklahoma, garantimos que o sacrifício desse pai de família não tenha sido em vão ou esquecido. O rosto de Darnell deve ser lembrado como o símbolo da bondade que precisa ser guardada com cautela em tempos de ódio. O perigo real não é apenas o estranho na varanda, mas a nossa própria inclinação natural de acreditar na segurança de um café. Que a memória deste caso sirva de vigília constante para todos que sozinhos batem as portas de desconhecidos pelo país.